Ah, mas a igreja vai ser perseguida se tiver um governo de esquerda. Talvez. Mas Cristo falou que seríamos perseguidos. Vamos ter isso bem claro. A palavra de Deus nos fala que seremos perseguidos. Isso está acontecendo e vai continuar acontecendo porque a palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus fala que devemos orar pelos nossos governantes. E isso foi escrito por Paulo e Pedro quando os governantes eram imperadores romanos que odiavam o evangelho. Então, essa polarização política na qual a igreja, ou aquelas pessoas que se dizem membros da igreja, começam a atuar de forma agressiva, de forma violenta, de forma sarcástica, de forma anticristã contra aqueles que são governantes, ou que pretendem ser governantes, não é um padrão de comportamento cristão chancelado pela palavra de Deus. Nós temos que tomar cuidado para não sermos tragados e enredados nesse tipo de armadilha ideológica. Não venhamos nos embriagar na política, porque ela é ilusória, ela é passageira e ela nos afasta do nosso objetivo, que é pregar o evangelho até que ele venha. Porque quando estamos pregando salvação em política, deixamos de pregar a salvação em Cristo. Ah, Robert, você está exagerando. Veja as redes sociais daquele teu irmão em Cristo, que antes de ser radicalizado pela política, falava de Jesus e agora não fala mais. No máximo posta uma foto dele indo no culto. Fora isso, ele só prega salvação na política. Não foi para isso que nós fomos chamados. Pior ainda, a política ela é parte, tanto que devem partidos políticos. Ela divide, ela cria grupos, separações. Igreja é o todo, igreja é comunhão, é o partir o pão, é irmandade, é fraternidade. Quando levamos a política para dentro da igreja, nós levamos o partidarismo para dentro da igreja, a separação, a divisão. E isso tudo fere o espírito de Cristo, que é um espírito de unidade. Cristo falou que devemos amar uns aos outros, que seríamos conhecidos como discípulos dele se nos amássemos uns aos outros. E a política fere isso. Devemos ter em mente também que o evangelho é superior a qualquer ideologia humana. Mas, Robson, o pessoal da esquerda é favorável ao aborto e o evangelho é favorável à vida. De fato, o evangelho é favorável à vida, em sua plenitude e de todos, não apenas do bebê no útero da mãe, mas também do bebê no útero da mãe. Não estou entendendo, vou explicar. O evangelho é favorável à vida do bebê no útero da mãe, como preconiza os conservadores, mas também é favorável à vida do faminto, do presidiário e do doente, como preconiza o pessoal da esquerda. E Jesus Cristo falou sobre isso. Que quando ele separou entre bodes e ovelhas e chamou as ovelhas e falou: vinde, bendito de meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, estava nu e me vestisse, estava preso, fui te visitar. Ele estava falando das pessoas. Porque as pessoas disseram: mas Senhor, quando fizemos isso por você? Ele falou: quando fizeste um desses meus pequenos irmãos, a mim também o fizestes. Então, a esquerda peca quando ela, e não apenas a esquerda, mas parte da direita também, quando ela é favorável à morte de bebês no útero das mães, chamando isso de liberdade de escolha. E a direita peca quando finge que não vê pessoas com fome, pessoas sem alento, pessoas sem moradia e pessoas doentes devido à situação de miséria econômica que há no mundo. O cristianismo, ele é pleno. Existe até essa expressão, o evangelho pleno. Ele é para todos. Então, toda e qualquer ideologia humana, ela é falha em algum ponto porque ela não cobre tudo que o evangelho cobre. Nós cristãos temos que cobrir tudo que o evangelho cobre.
As extremidades político-ideológicas sempre são mais radicalizadas, mais intolerantes, mais aguerridas e mais barulhentas. E tentem fazer esse jogo para atrair mais pessoas para o seu lado, do tipo, quem não está comigo é contra mim. Isso é muito visível nas redes sociais e por isso mesmo é muito perigoso, porque emburrece o debate e estreita a visão das pessoas. Na verdade, mesmo simplificando, nós temos que pensar da seguinte forma. Nós temos a extrema esquerda, e simplificando ela seria autoritária e favorável a uma economia controlada pelo Estado. Um exemplo disso, a Coreia do Norte. Nós temos a esquerda, que ela tende a ser um Estado interventor e trabalhista. Nós temos a centro-esquerda, que ela é democrática, trabalhista e social. Nós temos o centro, que procura ser democrático, social e ambiental. Nós temos a centro-direita, que procura ser democrática, de uma economia liberal e com algum viés social. Nós temos a direita, que costuma ser democrática e de economia liberal. E nós temos a extrema-direita, que costuma ser autoritária, nacionalista, economia liberal ou estatal. Robson, nesse último item você falou nacionalista. Nacionalismo não é uma coisa boa? Depende da ênfase, depende de como você vê o nacionalismo. Por exemplo, se você vê o nacionalismo como o seu país como um todo, incluindo as pessoas de todas as ideologias, sim, é uma coisa boa. Agora, se você vê que ser nacionalista é ser só quem pensa igual a você, que congrega numa mesma visão que você de mundo, que tem a mesma visão ideológica que você, então você já está começando a entrar no extremismo. E existe um lado pior ainda do nacionalismo, que aqui no Brasil afeta pouco, mas existe, mas é muito mais forte na Europa e nos Estados Unidos, que é a xenofobia e o racismo. Porque nesses povos é muito comum a pessoa associar o conceito de Estado-nação a um grupo étnico. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum que muitos grupos nacionalistas sejam racistas, sejam apenas formados por brancos descendentes de ingleses, dizendo que chegaram lá primeiro. Na verdade, quem chegou lá primeiro foram os índios, né? Sioux, Apache, Comanche, mas eles fazem de conta que não conta isso. Na Europa, da mesma forma, existem muitos grupos nacionalistas que são racistas contra árabes, contra judeus, contra africanos, contra turcos, dizendo que o país é só deles. O nacionalismo ele é muito utilizado para radicalizar pessoas, e pessoas radicalizadas muitas vezes tendem à violência. No Brasil existem grupos nacionalistas assim, por exemplo, grupos separatistas do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina que querem separar do restante do Brasil. Por quê? Porque são mais europeizados. Então você vê esse conceito de nacionalismo misturado com o conceito racial ou cultural, para disfarçar um pouquinho mais o seu preconceito. Ou então pessoas do Sudeste que têm um grande preconceito contra pessoas do Nordeste. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, pessoas preconceituosas costumam chamar pessoas do Nordeste de Paraíba. Em São Paulo, costuma chamar de baiano no sentido pejorativo. Ah, o cara fez uma baianada. São formas disfarçadas de racismo e xenofobia, que leva à destruição da nacionalidade brasileira. Então, o nacional tem que tomar um certo cuidado. Quando ele irmana todos, é uma coisa positiva. Quando ele exclui alguns, se torna perigoso. Muito perigoso. E países onde a extrema-direita conseguiu chegar ao poder tende a ser xenófoba e racista. O exemplo clássico é a Alemanha nazista. Mas isso acontece em diversos outros países também. Devemos tomar cuidado com isso. É necessário, então, olharmos as ideologias sempre com um olhar atento, porque é um conceito muito mais amplo do que apenas direita e esquerda. Tem um conceito social, tem um conceito econômico, tem um conceito comportamental, tudo isso tem que ser levado em consideração.
Basicamente, quem é favorável a uma ditadura são pessoas que têm um perfil autoritário, ou porque gostam de mandar, ou porque gostam de obedecer. E tem dificuldade de entender essa vida onde tem que tomar muitas decisões, onde você tem que ser soberano das suas próprias decisões. Essa pessoa, ela tende a deixar que outros pensem por ela. Porque o autoritarismo é basicamente isso, um governo forte, onde o cidadão tem pouco espaço para expor seu ponto de vista. Isso é perigoso, muito perigoso, porque o governo autoritário ele é muito resistente a críticas e costuma ser violento contra quem o critica. Qualquer governo autoritário, seja de direita, seja de esquerda. A história mostra isso. Além disso, nós como cristãos devemos tomar muito cuidado com o autoritarismo, com a ditadura, porque ela tem um perfil altamente idolátrico. Nós colocamos aquela liderança numa posição messiânica, o cara que foi escolhido por Deus para resolver todos os nossos problemas. Isso não existe. Biblicamente falando, o mundo jaz no maligno. Devemos tomar cuidado para não sermos enganados. Não existem líderes messiânicos. Toda vez que aqui no Brasil nós votamos em alguém para ser um líder messiânico, a coisa que tende a dar errado. Porque o homem não é virtuoso. O homem é pecaminoso. Então o sistema democrático, com seus freios e contrapesos, evita os excessos de um líder com plenos poderes e pecaminoso. Nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de fascinação que o líder autocrático gera, especialmente aqui na América Latina. Porque ele pode ser muito ruim. Ele pode perseguir pessoas que pensem diferente dele. Nós, como cristãos, não devemos querer perseguição nem para nós, nem para os outros. Porque se eu tolero um líder autoritário porque ele não me persegue, mas persegue os outros, eu não estou sendo de fato um cristão. Porque o cristão se importa com o seu próximo. Então, se eu estou vendo um líder autoritário que prende jornalistas, que tortura pessoas para arrancar confissões de algo que ela não fez, que mata pessoas indiscriminadamente, que persegue pessoas de outras religiões porque as outras religiões não são simpáticas a ele, eu não posso concordar com isso, porque isso é contrário ao espírito do Evangelho. Então, nós não podemos querer um líder que nos seja convenientemente agradável. A igreja não vai ter tempo agradável. Se tiver, é porque tem alguma coisa errada com ela. Porque o mundo jaz no maligno. Independente de qual seja o sistema de governo, independente de qual seja a linha ideológica, a igreja está contra esse mundo. E todos os poderes desse mundo deveriam estar contra a igreja. Mas a Bíblia fala que devemos orar pelas nossas lideranças, seja elas quais forem. O exemplo máximo está lá que quando Paulo e Pedro escreveram isso, quem estava na liderança eram os imperadores de Roma, que eram contrários ao Evangelho. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, diz a palavra de Deus. E se lá está escrito, é verdade. Mas você sabe o que isso quer dizer? Em tempos de eleição, muitas pessoas que são favoráveis a um determinado candidato em detrimento de outro estão postando isso nas redes sociais como se isso quisesse dizer que, se esse candidato for eleito, o Brasil vai virar um país cristão e vai ser abençoado, vai virar uma chuva de prosperidade e bênçãos no Brasil. Oh, que maravilha! Não, isso não vai acontecer. Vamos deixar claro algumas coisas importantes. Esse texto foi escrito no Antigo Testamento. A nação a qual se referia era Israel, que era o povo sacerdotal, e não apenas escolhido, mas construído por Deus desde Abraão até Moisés. A nação que servirá ao Senhor é a nação que o adora em espírito e verdade. E quando passou Israel, o que aconteceu? Surgiu uma outra nação que adora o Senhor em espírito e verdade. É a igreja.
a nação dos escolhidos. Nós somos o Israel de Deus hoje. Isso quer dizer que não pode ter países que tenham maioria cristã? Não, tem um monte. Isso quer dizer que não pode ter país que tenha o cristianismo como religião oficial? Tem. Mas isso não afeta em nada a vida desses países. Porque Deus quer aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Vamos deixar isso ainda mais claro. No século XIX, havia no Ocidente diversas nações que no papel se diziam cristãs e traficavam escravos e colonizavam outros países e exploravam os outros países até a última gota de sangue dos nativos desses países. Não tinham nada de cristão na sua prática, porque país não é cristão. Quem é cristão são pessoas que seguem os princípios do Evangelho. Se você quer que o país a qual você vive, que é o Brasil, seja um país que tenha Deus como seu Senhor, não vai ser na urna que você vai conseguir isso. Vai ser pregando o Evangelho. A missão da igreja é pregar o Evangelho. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja não é colocar no poder um determinado político ou um determinado partido, porque isso seria mais conveniente. A igreja tem um Senhor que cuida dela. A igreja não é partido, a igreja é um todo. A igreja é a comunidade dos pecadores arrependidos. A igreja é a comunidade dos salvos. A igreja é a comunidade dos santos. Não cabe à igreja fazer política. Não cabe à igreja satanizar pessoas porque elas têm uma ideologia diferente da sua. Porque depois, como é que você vai poder pregar o evangelho para quem você disse que não é crente porque não votou no seu candidato? Como é que você vai dizer que Deus ama aquela pessoa que você ridicularizou porque ela tem uma outra ideologia diferente da sua? Como é que você vai poder dizer que Deus transformou a sua vida se nas suas redes sociais não houve nenhum sinal de transformação, mas um comportamento carnal buscando unicamente o poder temporal, como se estivesse participando de uma partida de futebol? É necessário que acordemos para qual é a missão da igreja. Céus e terra passarão. O mundo e a sua concupiscência passará. E entre essas concupiscências está o amor ao poder. Vai passar. Porque o poder temporal vai passar. Os palácios passarão. Lembre-se disso. Jesus Cristo, a única vez que esteve num palácio, foi como prisioneiro, não como Senhor. E a igreja está querendo ocupar esses mesmos palácios? Para quê? Em companhia de quem? Para fazer o quê? O lugar da igreja está onde Jesus Cristo estava. E onde Jesus Cristo estava? Com os pecadores, pregando o evangelho do reino. Não é função da igreja participar de porfias, de dissensões, de brigas. A função da igreja é pregar a paz que somente Cristo pode dar. É função da igreja pregar a salvação. É função da igreja denunciar o pecado, denunciar toda e qualquer forma de pensamento contrário ao espírito do evangelho, seja de direita, seja de esquerda, seja conservador, seja liberal, porque o evangelho é superior e maior que tudo isso. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos humanos. Sejamos conscientes de quem nós somos, a quem pertencemos e qual é a nossa missão. Senão, seremos servos infiéis. Não podemos servir a dois senhores, pois senão devemos amar um e desprezar o outro. Quem será que nós estamos desprezando nesse tempo de polarização política? Quando nós falamos que devemos votar num candidato que valoriza a vida, nós estamos falando a vida de todos ou só de um grupo específico? Porque, sim, nós como cristãos devemos ser radicalmente contra o aborto. Mas também devemos ser contra
a morte de pessoas em bala perdida. Devemos ser contra a morte de pessoas por inanição e por fome. Devemos ser contra a morte de índios e índias por contaminação por mercúrio devido a garimpo ilegal. Se nós somos cristãos, devemos valorizar o evangelho pleno. Porque à luz do evangelho, direita e esquerda estão devendo. À luz do evangelho, toda e qualquer ideologia do mundo está devendo. E você tem todo o direito de votar no candidato que você achar mais adequado de acordo com a ideologia que você acha que é melhor para o país. Não é essa a questão. A questão é não colocar o teu coração nisso. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o teu coração. Porque todas essas coisas passarão. Se você crê que Deus é o Senhor, fica tranquilo. A vontade de Deus será soberana nesse país. Mas se você quer ser um agente de Deus nessa terra para que essa vontade soberana aconteça, diga, eis-me aqui, usa-me a mim. E Ele vai te enviar as almas perdidas para proclamar a salvação em Cristo Jesus. Porque foi para isso que eu e você fomos chamados. Eu não sei qual é a tua ideologia, não sei qual é a igreja a qual você pertence, não sei em quem você vai votar e não quero saber. O que eu quero é que possamos estar juntos nas moradas celestiais, com as mãos cheias da tarefa que o Senhor nos convocou para cumprir nessa terra. Fica com Deus e até uma próxima caminhada. Bom, pessoal, chegou a hora das nossas dicas literárias. Vamos começar agora com um clássico. Considerações sobre o governo representativo de John Stuart Mill, um livro escrito em 1861, um clássico que fala sobre o sistema de governo vigente na maioria das democracias, que é o sistema representativo, dividido em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, com seus freios e contrapesos. Para podermos entender como ela funciona, por que ela é da forma que sugiro a leitura desse livro. Esse aqui é outra dica muito importante, um livro bem recente, Como as Democracias Morrem, escrito por Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. São 2 jornalistas americanos escrevendo sobre diversos casos onde países que começaram de uma forma democrática evoluíram para uma autocracia. O que é uma autocracia? É uma ditadura que começa sem uma ruptura, sem um golpe, onde o governante que foi eleito democraticamente vai criando leis e medidas e que vão destruindo por dentro da democracia até que ele se torne um líder que se perpetua no poder por meio do enfraquecimento do legislativo e do judiciário. Quer um exemplo prático disso? Nós vou dar 2 na América Latina. O governo de direita de Fujimori, no Peru, e o governo de esquerda de Hugo Chávez, na Venezuela. Foram governantes que chegaram ao poder democraticamente, mas foram contaminando, corrompendo o sistema democrático para se perpetuarem no poder. Como as democracias morrem é uma leitura necessária para os tempos que vivemos hoje, porque é uma prática que está corrente em diversos países no mundo. Por fim, um livro que eu gosto muito, Visões e Ilusões Políticas, de David Koyzis. É um livro escrito por este autor cristão, publicado pela Vida Nova, que mostra como as ideologias políticas podem se tornar uma idolatria no coração do cristão. Todas elas. Democracia, comunismo, conservadorismo, liberalismo, diversas outras podem se tornar algo que contamina o coração do homem e faz ele ler a sociedade, a vida e a existência por meio delas e não por meio da palavra de Deus. Devemos tomar muito cuidado,
para que não venhamos nos tornar escravos de uma ideologia que nada mais é do que uma filosofia, que não é algo que venha do trono da graça. São essas 3 dicas que eu queria deixar para vocês. Sugiro que adquiram esses livros e procurem ler, porque será muito útil para entender os tempos que estamos vivendo. Fiquem com Deus e até uma próxima caminhada.